Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao programa Multiartes Podcast. Hoje eu vou conversar com o ator, diretor, produtor e roteirista Robson Duarte. Ator, diretor, roteirista e produtor cultural, Robson Duarte, com 25 anos de carreira nos palcos e nas telas. No momento está frequentando a Faculdade de Licenciatura em Teatro, na Faculdade Unicesumar. Robson iniciou sua jornada artística profissionalmente em 2000 como ator. No teatro, brilhou em comédias e montagens infantis, acumulando prêmios de melhor ator em festivais do Rio de Janeiro. Na televisão, participou das novelas como Os Dez Mandamentos na Record e Um Lugar ao Sol na Globo. No cinema se destacou no longa Casa do Carvalho e no premiado curta Eu Te Prometo Vó. Além disso, escreve e dirige seus próprios espetáculos e roteiros para internet e audiovisual, como a série O Segredo das Rosas. Com uma arte que mistura humor, crítica social e emoção, Robson Duarte segue levando seu talento para diferentes públicos e formatos. Um artista múltiplo que transforma experiência e arte com verdade e paixão. Estou com câncer no coração. Exatamente isso. Seja muito bem-vindo, Robson, ao Multiartes Podcast. Muito obrigado, Iraci. Obrigado pelo convite. Conversar um pouquinho, né, sobre o meu trabalho aí artístico, né, como começou como ator e falar um pouquinho para o seu público, né, o pessoal que te acompanha e, ao mesmo tempo, relembrar algumas coisas que é legal a gente relembrar tanta coisa que a gente já fez aí. Estou à disposição, tá? Tá certo. Muito obrigada, Simone. Você iniciou sua carreira artística ainda nos anos 90, aqui no Rio. Como Isso. foi esse começo e o que te motivou a entrar nesse meio? Uhum. A minha mãe já me disse, já me conta algumas vezes, né, que lá nos meus 7, 8 anos eu já gostava muito de TV e eu só tenho algumas vagas lembranças e eu ficava imitando os personagens, sabe? Gostava de imitar, gostava da TV, de olhar, e ela dizia que eu um dia falei para ela, um dia você vai me ver ali dentro, né, aquela caixinha ali. E aí eu passou o tempo, fui um jovem, um adolescente muito tímido, e eu comecei a frequentar a missa daqui, até aqui perto de casa, aqui no Largo do Tanque. A Santo Antônio Maria Zacari tinha um grupo de teatro, grupo teatral Atos. E aí eu assisti uma vez eles fazendo a Paixão de Cristo. E me deu vontade de fazer, mas eu era muito tímido, eu nunca achei que eu poderia um dia ser um artista, né, ser um ator. E aí eu falei com uma menina lá que tocava na missa, e falei para ela, né, que eu queria participar e tudo. E ela falou: "Vem com a gente, Rosa, vamos participar". Aí foi quando eu fiz a minha primeira participação. Não tinha texto, porque era tudo narrado, né? Eram as estações, né? Primeira estação, segunda estação, até a 15ª, a Paixão de Cristo. Aí, depois disso, eu fui convidado para continuar no grupo. Por que você não continua no grupo com a gente? Porque eles faziam peças, montavam, né? E saíam daqui, ensaiavam aqui, e depois iam para os teatros, né? Onde eram convidados. E eu fiquei ali assistindo, eu ficava realmente só assistindo, eu quase não participava. E aos pouquinhos eu fui fazendo, ganhando confiança, né? Eu fiz uma apresentação com pouco texto, depois eu fiz outra, aí fui fazendo. Depois não tinha mais ninguém para assumir o grupo de teatro, todo mundo saiu, eu assumi o grupo de teatro. E a minha formação foi assim, na prática, autodidatismo. Aí fui juntando o meu material, né? Porque pelo SATED, o Sindicato dos Artistas, você vai juntando o seu material numa pastinha para você pedir o seu DRT. Foi assim que aconteceu. Aí aqui a igreja já foi pequena para mim, né? Eu já queria outros públicos, porque eu já estava ganhando confiança, né? Eu achava que já era um ator. Aí fui ganhando outros públicos e fazendo teste. Aí participei de uma companhia de teatro infantil
E nessa época foi que eu juntei assim um material vasto, né, para poder dar entrada no meu DRT de ator. DRT, né, para quem não sabe, pode ser que isso é o registro profissional, né, que os atores precisam ter para trabalhar, para ser registrado, né? E foi assim, meu início, e eu sou muito feliz de ser um artista, sabe? É uma vida paralela que a gente vive, né, que às vezes a gente está chateado assim no nosso dia a dia e a gente vai ensaiar, a gente fica feliz, a gente esquece tudo, é muito muito gratificante, né? E levar mensagens para o público, fazer rir, fazer chorar, isso me comove, me deixa muito feliz de ter esse dom de fazer isso. Ó, você vai me cortando que eu falo muito, hein? Ah, tá. A gente tem que ouvir, a história não pode ser mudada, pô. É, exatamente. Foi assim, né? O meu início de carreira. Mas eu me arrepiei aqui algumas palavras que você falou, tipo, Sim. é, foi ganhando a confiança, aquela coisa do artista é, ganhar o público, mudar, É. crescer. Sim, Foi e assim com perceber você. Eu acho que é assim sempre no início. Começa na timidez. na Quando vai timidez, ver, no teatro você já ganhou prêmios como melhor ator. ganhei. Qual o espetáculo te marcou e como artista e por quê? Então, eu sempre fui muito inseguro, até hoje sou muito inseguro, sempre acho que não tenho jeito, não tenho talento, mas eu escuto as pessoas falarem de mim, né? E chega um momento que a gente tem que ser maduro o suficiente para, não, eu sei fazer isso, né? Já tem uma estrada e tudo. E aí a gente participava, eu participava de um grupo de teatro lá no em Rio das Pedras, e a gente ensaiava lá no Anil, no bunker do ator. Não sei se você conheceu, da Nery. Acho que você conheceu lá, né? Bunker do ator. Eu não cheguei a conhecer, mas eu Ouviu já ouvi falar, falar né? muito. E aí lá a gente ensaiava peças adultas, peças infantis, com a Nery, né, que era a dona do espaço, uma grande amiga. E aí a gente participava de festivais. A gente descobriu um festival em Coelho Neto, o Festival do Batistão, que era de um professor, né? Ele era muito apaixonado pelo teatro, ele construiu um palco no terceiro andar do colégio e que existia esse festival. E eu fui participar na primeira vez com uma peça infantil e eu fazia o mago. Nesse festival, meus dois colegas ganharam o melhor ator e o outro o melhor ator coadjuvante. E eu sempre achei assim que enquanto eu não ganhasse um prêmio, eu não, eu não seria um ator, né? Eu achava assim, era uma bobagem, mas na minha cabeça, né, de jovem, iniciante, eu falei, eu tenho que ganhar um prêmio, ficou com aquilo na minha cabeça, trabalhando, né? Depois eu entendi que o personagem não era para ganhar um prêmio. Aí, 2 anos depois, eu montei um espetáculo do Arthur Azevedo, que é Amor por Anexins. São dois personagens, Aías e Inês, e esse personagem ele fala através de rimas, sabe? É um texto da linguagem do século XIX e comédia. E aí montei esse espetáculo com a Vera. Foram 3 montagens, mas quem participou? Ah, Maria Regina, que é maranhense. Aí, nesse festival, o professor falou assim, Robson, eu sei que você está com a sua peça, mas você quer fazer o infantil aqui com a gente, que era o espetáculo do grupo da escola, né, que terminava com essa apresentação. Aí eu falei, posso fazer. Aí ensaiamos, acho que uns 3, mas um mês, era o Circo Rataplan, que é um texto lindo, que agora recente eu e minha mulher montamos, eu e a Silvia. É um texto muito lindo sobre o circo, sabe? Aí fui fazer o Coelho Cenoura. Aí eu fiz o espetáculo adulto, velho, né? Depois eu me vesti para fazer o Coelho Cenoura. Aí fomos lá participar da premiação. Nesse dia eu fui indicado como melhor ator junto com 2 amigos, o rapaz ganhou. E por unanimidade eu ganhei como ator coadjuvante fazendo Coelho Cenoura em 2002. Aí ele está até aqui, ó. Eu acho que eu sabia que você ia perguntar.
Te mostrar ele aqui, ó. Bonito. Troféuzinho aqui de Bonito. 2002. Eu tenho o maior carinho por ele. Tá escrito aqui, ó, ator coadjuvante 2002. Aí, assim, foi a minha credencial. Foi aí que eu acreditei, né? Foi uma virada de chave que eu falei assim, então realmente eu sei fazer isso. É possível e eu vou tocar. Aí depois ganhei alguns outros. Não foram tantos, mas ganhei mais uns 3 ou 4 aí, como ator, né? Participando de festivais de teatro. E o O espetáculo, você primeiro, perguntou o espetáculo, né? é, qual que marcou você? Para você, O que marcou foi esse, guardado as devidas proporções de importância, né? Por causa do prêmio foi esse. O Amor por Anexis também. Mas tem outros espetáculos que eu fiz também de comédia muito bacana, mas esse realmente me marcou, porque assim me deu assim essa segurança, né, de que o que eu estava fazendo as pessoas gostaram, curtiram e se divertiram, sabe? Foi bacana fazer. É esse espetáculo que foi mais importante para mim nessa época, né? De começando, né? Começando a carreira. o primeiro prêmio a gente nunca esquece. Não. Você atua, dirige, produz. Como você equilibra essas três funções em um projeto? Olha, se eu pudesse escolher só uma coisa para fazer, né? Seria atuar. Mas a gente sabe da realidade do teatro, né? A realidade do teatro, ele não dá público. Todo mundo ganha no teatro. Ganha o autor, tem que ganhar realmente, né? Quando a gente monta um texto de um autor, ele tem que ganhar os 10% dele. O teatro não abre mão do percentual dele, você tem que pagar, né? O técnico da luz e do som ganha também, né? E o ator paga todo mundo. Se não tiver dinheiro, ele volta sem dinheiro, botou o dinheiro dele, às vezes, de um outro trabalho que ele faz para poder então, assim, eu faço tudo isso, né? Algumas vezes que eu não sou assim, eu dirijo, mas assim, às vezes por necessidade mesmo, né? Porque às vezes a gente não pode pagar. Recentemente a gente tentou contratar uma diretora, mas estava muito fora da nossa realidade e não pudemos contratá-la. Então, assim, mas assim, eu me considero realmente um ator, né? No teatro. E na parte do audiovisual, eu sou ator e roteirista. Roteirista me move muito, né? E equilibrar isso, além de tudo isso que você falou, que eu faço aí, eu ainda trabalho por fora, né? Porque assim, não dá para viver só da arte, né? Eu luto pra caramba, eu mando material, né, para as produções. Os 2 projetos que eu fiz aí na televisão, daqui a pouco a gente vai falar, foram bacanas também, que viram em mim, as pessoas que me deram oportunidade, né, viram qualidades em mim e apostaram, mas foram coisas bem pequenas, assim, eu não ganhei nenhum trabalho assim relevante, sabe, na televisão, no cinema. Aí eu vou me produzindo, vou escrevendo meus roteiros, vou fazendo teste, tudo, um dia, né? E se num dia não vier também, eu estou fazendo meu teatro, que eu sou feliz, entendeu? Sou bem feliz É assim fazendo que meu tem que ser, teatro. ser É a feliz. arte, é a arte mestra, né? Assim, acho que é a principal de todas as artes. É ali, é você com o público, e não tem, você tem que se resolver ali com todas as questões, né? Se você errar, você vai ter que resolver, o público está de olho em você. Então, é isso, assim. Essas coisas todas que a gente faz é por necessidade mesmo, porque a gente não pode pagar, né? Agora, recentemente, colocamos um projeto numa lei, né? Num edital. Aí a gente está aguardando aí para ver se vamos ser selecionados, né? E Deus permita que vocês sejam. Tomara. Você é atriz, você sabe da luta né, de todos nós, né? Eu também sou produtora, sou Produtora, então, diretora, mas de fato eu prefiro mais o atuar. sim. E eu também escrevo, também adoro escrever, Uhum. mas a gente tem que produzir, a gente tem que dirigir por falta de grana É, mesmo.
Essa é a realidade brasileira, É. E o tem mais um ator. detalhe, né, Iraci? Às vezes a pessoa não faz, não cuida do teu negócio, da forma que você cuidaria. Às vezes você contrata uma pessoa, a pessoa não tem traquejo, não sabe lidar com o público. Já aconteceram Exato. várias situações assim comigo, sabe? De eu me arrepender de ter me relacionado com determinadas pessoas porque elas não são igual a mim. Eu sou um cara que eu tenho ética. Eu sou um cara que eu sou educado, né? E aí tu vê que algumas pessoas não têm esse traquejo, aí você, não, melhor eu cuidar disso aqui para poder dar certo, né? E não ter problema nenhum. E não é só traquejo, às vezes você está pedindo aquele profissional fazer algo e ele chega atrasado, Essas ou coisas aí, né? não decora todo, não estuda o texto, tudo É. isso. Eu já Uhum. demiti uma pessoa uma semana antes de estrear, Sério, precisou, mas já né? tinha Teve que. gente em mente, porque eu não ia Uhum. fazer isso à toa. No máximo, o que aconteceu, transferir para outro dia. Sim, a gente Mas, muda, né? É. o que fazer, né? Melhor a gente cancelar do que mandar péssima qualidade. É. O público do teatro já é tão pequeno, né? As pessoas que ainda vão, né? Vão porque amam, porque gostam, elas merecem serem respeitadas, né? Exato. Eu, É. eu me vejo também com o público. Quando eu vou assistir a peça de colegas, caramba, eu quero um espetáculo. Uhum. Você escutou falar numa peça ano passado, ou 2 anos atrás, Uma Mulher para Dois Maridos? Eu ouvi falar, mas eu não assisti, infelizmente. Nossa, era minha montagem junto com a Silvia e um outro ator. E Kátia Vargas, ela é formadora de plateia e atriz e É, eu tudo. sei, eu sei. Poxa, a gente estava fazendo um Eu estou no sucesso grupo dela. danado. Hã? Eu estou no grupo dela. Tá no grupo dela? Ah, então. A peça Eu foi conheci muito ela legal. através de um outro amigo meu. Aliás, eu vou dizer o seguinte: esse Uhum. mundo artístico é muito pequeno. É, chega uma hora que todo mundo se encontra, né? Eu conheci a Kátia através de um amigo, conheci, entre aspas, você através de outro amigo, porque estava no Instagram dele também, e, e assim vai. E você conhece a Kátia, conhece o Flávio, e aí a Uhum. gente É isso. vai colher todo mundo. Daqui a pouco a gente está trabalhando juntos, né? Um faz convite para o outro. Ah, mas isso não vai ser difícil. É. Eu estou escrevendo uma websérie, quem sabe? Tá escrevendo? Tô. Já estou terminando a primeira temporada. Que Aí eu vou procurar maravilha. edital. Uhum. Depois do edital é que eu vou agitando. É. Melhor coisa para que você faz, porque aí com o edital você vai ter a verba, mesmo que seja pouco, você vai pagar e vai exigir de todos os profissionais profissionalismo, né? O mínimo, né? Com certeza. É. Agora, o audiovisual você participou nos Dez Mandamentos e Um Lugar ao Sol. Como foi essa transição dos palcos para as câmeras? A interpretação ela é diferente, né? Você faz planos para atuar na televisão, e quando você vê, é como se a gente estivesse conversando aqui, da forma que eu estou falando, sem grandes exageros, né? Interessante É, minha primeira participação nos Dez Mandamentos, lá em 2015. Por quê? Vou contar bem, bem breve para você. Eu trabalho com panificação também, né? Eu sou padeiro, né? Faço uns bolinhos aí. Hoje eu estou trabalhando é bom com saber, é bom é, saber. hoje eu estou trabalhando com Você mora aqui croissant perto, mora no tanque, você falou? no tanque, moro no tanque. Eu moro na freguesia, então, Ah, estamos perto. Aí o que que só aconteceu? quero sonho. Faço sonho, isso aí é tranquilo. Aí o que que aconteceu? O Marcos Reis, né, que hoje ele está morando fora do país, ele era um produtor da Record. E ele dava um curso lá na Nery, lá no espaço do bunker.
E ele precisava um espaço lá da cantina, mas não tinha ninguém trabalhando. E ela sabia, ela era muito minha amiga, sabia que eu queria fazer um curso de audiovisual, mas eu não podia pagar, era muito caro. Aí ela falou para ele, falou, Marco, eu tenho um amigo que ele sabe, ele é padeiro, faz uns sonhos bonitos, faz uns salgados, aquelas coisas. Poxa, dá uma força para ele vem para cá e tudo. Ah, trocar uma ideia com ele, aí conversando. Aí ele falou, tu é ator? Eu falei, sou. Falei, ó, quero fazer um teste com você, que ninguém entrava no curso dele se não, né, se ele não fizesse o teste. Traz umas coisas aí, domingo, vende aí tu me dá prova um lanche teu aí, depois a gente conversa. E foi assim. Aí fiz, porque lá tinha um curso da André Vancini, as mães ficavam tudo esperando seus filhos, eu comecei a vender lá minhas coisinhas lá, né? Aí fiz o teste. Aí ele me chamou, falou, pô, tu é ator, fica com a gente aí. Aí fizemos uma permuta, né? Eu não pagava o curso, mas ele comia umas coisas lá comigo na minha lanchonete lá. Não deu 10 dias, ele me escalou, né, para fazer os 10 mandamentos. A novela estava bombando. Foi até numa época que os escravos estavam sem comida e sem água. O rei acho que proibiu todo mundo. E aí eu era um homem do povo, né? E eu já tinha feito trabalhos de figuração, né? Eu vi como é, né? Assim, não é bacana, assim, apesar que na Record eles tratam muito bem os figurantes. E é uma peça fundamental no trabalho, né? Do audiovisual. Aí nesse dia, poxa, tinha um carro para me pegar. A gente ficou num container lá, num trailer, no ar-condicionado, com os atores, esperando para gravar, né? Foi muito bacana, sabe? Assim, eu me senti muito, muito bem. E depois fomos almoçar, um tratamento super diferenciado. E depois gravamos, correu tudo certo. E só não dei continuidade porque depois ele saiu, viajou. Pessoal, para você que está assistindo aqui o nosso bate-papo, deixe o seu like. Se não for inscrito, se inscreva e aproveita para ativar o sininho para quando a gente postar um vídeo, você ser notificado pelo YouTube. Aproveita para deixar uma mensagem, falar o que você está achando desse bate-papo e compartilhe, ok? Então tá, Robson, seu curta, Eu Te Prometo Vó, foi premiado em festivais. Qual a inspiração por trás desta história? Olha, esse aí, curta Iraci, tem um carinho especial aqui dentro desse coração aqui. Esse curta foi inspirado num amigo meu, né? Ele foi para Belém agora. Ele tinha uma avó, ela morreu. E ele foi criado por ela, né? E a mãe dele, a filha, né? A filha da avó dele, né? Ela foi mãe solteira. E aí essa avó criou ele com muito carinho lá e tinha muito apego, né, por ele. E ela começou a ter Alzheimer, coisa de 7 anos atrás. E ela teve vários filhos, mas dois dos filhos é que davam mais preocupação para ela, foi um que teve problema com o alcoolismo, né? Acho que a mulher até largou ele, e o outro era o Quito, que foi solteiro até hoje. Ele me contou essa história, eu falei, isso dá para ser transformado em arte. Aí escrevi o roteiro, o filme tá lindo, gravamos aqui no meu quintal. Eu acho que o investimento foi uns R$ 5.000, né, juntando tudo, porque era uma equipe reduzida, mas eu paguei aqui o almoço de todo mundo, o café da manhã, eu e Silvia, né? A gente recebeu as pessoas muito bem, a equipe. Minha mãe adorou, assim, que a gente usou aqui a casa da minha mãe para ser né, a locação da história. E, assim, ela adorou o pessoal do cinema. E aí gravamos, tá bonito o filme. E aí coloquei em alguns editais, né, alguns festivais. Ganhamos um valor bacana que deu até para pagar o meu investimento lá em Belém, no primeiro Festival de Cinema do Açaí. Eles ficaram com o filme por 2 anos, e aí para eles poderem passar lá, né, para as pessoas, levarem para algumas cidades ribeirinhas, né? Aí a gente ficou super feliz, sabe?
E assim, fiz um contrato com os atores, né? Como eu não podia pagá-los, eu fiz um contrato e falei, ó, você ganha aqui um percentual, caso o filme ganhe algum valor, né? Ganhe uma verba, você tem direito a. Aí estipulei um valor com a claro que no cinema todo mundo é importante, mas tem o grau para o ator, né? Tem aquela a participação, tem o ator que é o destaque, né? Que é o coadjuvante, o outro que vai fazer só uma cena. Aí criamos aqui um percentual justo e paguei todo mundo. O pessoal gostou de fazer. Até hoje eles elogiam, né, a equipe, sabe? E tá aí, tá, assim, tá no YouTube. Depois, se você quiser assistir, eu te mando. E assim, toda vez que tem um festival assim, está dentro das condições dele, né? Porque ele tem 30 minutos. Aí, assim, uma das coisas que hoje, né, quando eu for gravar um curta, eu quero fazer menor. Porque os curtas eu não, eles dão no máximo 25 minutos, 15 minutos, né? E o meu tem 30, ele já entra quase que no média-metragem, sabe? Aí coloquei no quarto Festival de Cinema de Carpina, que é de Pernambuco. Aí o rapaz lá gostou muito do filme também, fomos selecionados, o filme vai ser visto lá, né? Ele fala para mim, o apelido dele é Balão. Ele fala, Rosa, teu curta é para ser um longa. Teu curta tem que ser um longa, é lindo demais o teu curta. A gente fica feliz, né? Fica feliz com esse retorno, né? Esse feedback, né? É isso. E agora eu estou escrevendo um longa, né? Estou sendo mais audacioso, escrevendo um longa. Você está escrevendo uma série aí, eu estou escrevendo um longa. Acho que eu ainda estou ainda na metade, tem bastante história para contar. E assim que ficar pronto é correr atrás de edital, né? Para a gente poder, dos editais de cinema, né? Eu tenho muito Sem dúvida. prazer, Iraci, tenho muito prazer em escrever. Se isso É, acontece contigo, tu gosta? eu adoro escrever. É. E às vezes eu crio uma coisa assim, vem uma frase, já estou criando a história. Uhum. Aí quando eu vejo, já É, estou. acontece, né? É. Às vezes um quadro te inspira, né? Uma Ou frase uma de cena efeito, né? que eu vejo no filme também me inspira. Sim, Quando eu vejo, já foi. é isso aí. É muito bom mesmo. Você também criou peças como Todo Castigo para Cor Não é Pouco É. e As Aventuras de Arrepio e Trovoada. Como nasce o seu processo criativo, aproveitando que começamos a falar sobre isso também? Vamos lá, continuar. Esse aí que você citou primeiro, Todo Castigo para Corno é Pouco, ele foi minha primeira obra de teatro, né? Eu lembro que eu escrevia, mas eu escrevia assim, né? A gente percebe que conforme a gente vai passando o tempo, né, a gente vai ficando mais refinado, né, assim, algumas coisas, tendo mais cuidado no escrever, né? Aí essa peça, assim, eu comecei a escrever, aí mostrei para a Nery, né, que é minha amiga. Aí ela falou assim, depois ela contou, eu falei, como é que eu vou contar isso para ele, cara? Que tinha assim, o corno eu botei com dois chifres, pô. Não tinha necessidade disso, era um teatro besterol, e não era a intenção né? Às vezes existe a intenção de fazer o besterol, mas não era. Aí ela começou a me dar essas dicas, aí ela falou assim, eu falei, pô, me ajuda então, vamos escrever junto. Aí começamos a escrever juntos, que eu acredito na situação assim, que duas cabeças não pensam melhor do que uma. Só que assim, você tem que escolher com quem você trabalha também, né? Existe Tem que ter aquela esse química. cuidado. Como você A também química, exatamente. coloca seus personagens, todos têm que ter uma química. É. Aí escrevemos, fizemos a montagem, foi uma única apresentação, foi bacana. Não é uma peça assim para hoje, né? Com todas as mudanças, né, que aconteceram, é uma peça que ficou obsoleta, assim, não dá mais para ser. Já tem muitas coisas assim que não pode mais serem faladas, né? É. Então, assim, ficou guardada. A Arrepio Trovoada foi um trabalho de palhaço que eu fiz com um amigo também, que foi bem legal. Eu fiz uma adaptação, aí eu fui buscando inspirações, criando cenas de palhaço, pesquisei. Fizemos por uns três ou As quatro. famosas reprises. É, aí fizemos pelo Eu também menos sou 4 anos palhaço. trabalhando. Tu também é?
eu tenho minha roupa aqui Arco-íris. até hoje guardada. Eu fazia Aqui o é, trovoada. aqui é a roupa da minha palhaça. Ah, bacana demais, tá vendo? Aqui minha companheira aqui, ela diz que ela tem vontade de montar um espetáculo de palhaçaria. Eu não descarto a possibilidade, sabe? Mas assim, eu acho tão difícil, é um negócio Um tão amigo difícil. nosso em comum tem uma peça também de circo. Quem é? Velasco. Uma peça de circo que ele está ensaiando? Não, ele tem escrito, a gente está querendo colocar em edital. Ah, tá. Acho que não sei, eu já não sei, conversei com ele, não sei se ele já fez alguma coisa de palhaçaria. Depois eu vou tirar essa dúvida com Ele ele. tem a peça, agora, É. Aham. Aí nessa época, eu lembro que a gente chegou a fazer uns workshops com o palhaço, sabe? Que ensinou algumas técnicas, né? Aí, assim, fizemos, foi legal, fizemos umas músicas autorais, foi um período bacana, mas o rapaz hoje não tem mais intenção de fazer, aí fica na lembrança, né? muda de É, palhaço. pode ser. Mas eu acho que esse tipo de trabalho que nós fizemos, acho que não tem como substituí-lo, entendeu? Eu posso continuar o meu palhaço, mas com outro palhaço e tudo, e montar alguma coisa nova, entendeu? Também. É, mas foi bacana, foi legal pra caramba. Eu A gosto muito de série, trabalhar com criança, sabe? Eu gosto muito de trabalhar com criança, sim. trabalhar com criança é uma É, dádiva. sim. Foi assim meu início, né, com criança, né? Criança dá muito retorno pra gente. Agora, a série O Segredo das Rosas é um projeto autoral seu. Pode Uhum. contar um pouco sobre a proposta dessa obra? Posso. O Segredo das Rosas na verdade, assim, é aquela questão. Eu comecei a fazer uma série lá no Marcos Reis, no curso, e aí eu comecei a conversar com o autor, né? Ele falou: Poxa, eu tenho maior vontade de escrever, fazer alguma coisa para a TV, né, para o audiovisual. Aí ele falou: Por que tu não escreve? Eu falei: Como? Eu falei: Você vai saber. Aí comecei a pesquisar e me veio a inspiração. Aí eu não posso deixar de citar dois amigos, né? Que foi o Edson Vilares, eu conheci ele em Cruzeiro, uma peça de teatro. E aí eu comecei a falar com ele sobre a história, né? Sobre o enredo. E eu falei: Você quer me ajudar? Aí ele começou a me ajudar, mas ele dava os pitacos, eu ia escrevendo, né, e tudo. Depois chegou uma outra, que era a Cissa Maria. E aí começamos a desenvolver. A princípio, a gente iria montar para YouTube. A gente conseguiu juntar um primeiro grupo de atores, né, para a gente trabalhar. Depois não deu certo. Aí ficou parado. Aí eu procurei uma produtora agora em 2016, com um diretor também, Marco Miranda. E aí ele, poxa, adorou e falou: Vamos gravar isso. Mas como gravar sem dinheiro? Então eu procurei a produtora, né? E aí a gente foi vendo que era uma produtora também, tá no início, né? Tá na luta, né? Uma família bem bacana. Conseguimos um espaço para gravar lá em São José do Vale do Rio Preto, que é em Petrópolis. Aí gravamos, o material tá guardado, a gente não conseguiu ainda editar e nem uma produtora, né, que queira conhecer o projeto, a gente está na luta, né? Mas a história, assim, o que que acontece? O Segredo das Rosas, são duas rosas, né? Mãe e filha. A primeira rosa, a mãe, ela é funcionária da Celeste, né, que é uma vilã, uma coronel da cidade de São José, e ela, no passado, ela não conseguia ter filhos. E aí todas as pessoas que têm filho perto dela, ela faz isso, ela pega a criança e dá para alguém, ela tira essa criança da mãe, né? Normalmente ela faz isso com os funcionários dela. E ela tem um sobrinho, que foi filho da irmã dela, e ela cria esse sobrinho como filho. E esse sobrinho conheceu a criança que ela tinha entregado para um casal de idosos, conheceu essa menina, a Rosa dos Santos, que é a filha da funcionária dela, Rosa da Silva. E eles se apaixonam. Aí ela, assim, ela sabe que aquela criança é pobre, né, ali da cidade ali, criada ali no meio da roça, e ela faz a mesma coisa que ela fez com a mãe, ela faz com a filha.
O sobrinho dela tem um filho, né, com a menina, e ela sabe dessa criança, pega a criança e manda uma pessoa levar para uma outra cidade. E nisso tem todo um desenrolar da trama, que tem um médico que ele é chantageado por ela, né, por essa vilã, que é a Celeste. Todo mundo tem muito medo dela. Assim, é uma história linda, sensacional, que eu tenho certeza que se uns caras desses aí da TV, né, como é que fala, tem o nome deles, que são esses executivos, os executivos da TV, se eles chegassem um dia e lessem a proposta, a sinopse, eu tenho a Bíblia da série, tenho tudo, eles pegariam, eles montariam esse projeto. Mas assim, tá parado, né? E assim, às vezes eu mando para alguém aqui para ler, peço para dar uma lida nesse argumento. As pessoas gostam, mas sem dinheiro, minha amiga, não rola, né? Cinema é muito caro, sabe? É, acho que é melhor você mandar para Netflix, Amazon Prime, de Cadê? repente. Mas a gente tem que ter o contato desse pessoal. Na verdade, ele já mandou para algumas produtoras, né? Algumas se interessaram, a gente chegou a fazer uma live com os executivos assim, mas assim, não avançou, sabe? Mas eu espero que você consiga. Pelo que você está falando, um tema É muito até bonito. atual e muito importante falar. E consciência. Eita ferro. Conscientizar. Deixar as pessoas com consciência, pronto. É. E assim, eu gosto de escrever, eu sou um ator mais assim de humor, né? Normalmente o que eu faço, assim, as pessoas gostam de rir, acham. Mas quando eu vou para a escrita, é impressionante, assim, eu não consigo escrever humor. Eu não me permito, eu gosto do drama, eu gosto de fazer chorar, eu gosto de emocionar, sabe? Parece que você está falando de mim também. É, você é Que assim eu só também? consegui escrever uma coisa de humor. Né? Minto, Aham, duas. Mas foi por causa de frases. aham. Que aí eu consegui. Mas fora isso, a websérie que eu estou escrevendo é drama. Ah, Psicológico ainda por cima. uhum. Esse filme que eu estou escrevendo, ele é um pai que coloca o filho dele numa canoa, um bebê, um recém-nascido, e joga no rio, sem a mãe saber. E aí depois quando a mãe descobre, ela fala para ele, ó, não quero mais saber de você, vai atrás do meu filho. Aí passa-se 25 anos, ele precisa de um advogado. Aí ele vai atrás de um advogado que ele ficou sabendo, o advogado é o filho dele. E a canoa está no dentro do escritório dele, né, como símbolo de superação, né, de que ele foi o casal que adotou, falou para ele, ó, a gente te achou aqui no Rio, você estava muito mal e tudo. Aí a canoa ficou lá. Quando esse pai chega, ele se ajoelha, né, e pede perdão ao filho, assim. Mas isso ele já mudou, já tinha prosperado na vida, sabe? É um filme que assim, eu acho também que assim, as pessoas, quando pegarem assim, vão gostar bastante, Não tenho dúvida. né? Agora, além da atuação, você tem experiências em educação artística e projetos infantis. Como você vê o papel na arte na formação de crianças? Eu acho fundamental, assim, já desde criança, você incentivar essas crianças a leitura, a jogos, a você exercitar, como a gente estava falando agora, exercitar o cérebro já desde criança, desde pequenininho mesmo. Eu lembro que teve uma época na minha vida que eu dei aula para uma escolinha, né? Era um grupo de teatro Palco Mambembe. E aí o diretor, né, o dono lá, ele oferecia, né, oficinas de teatro nas escolas. E eu, assim, me chamou. Eu falei, ah, mãe, mas eu nunca tinha dado aula. Como é que eu vou fazer criancinhas, né? Eu lembro que eu joguei meu medo para frente. Eu falei, ah, vou com medo mesmo, né? Que as pessoas falam isso. Tá com medo? Vai com medo, mas vai. Aí eu fui dar essa aula.
Assim, eu fiz um trabalho assim maravilhoso com as crianças, modéstia à parte, sabe? A ponto de dos pais virem falar comigo assim, porque tinha as reuniões, né? Nossa, meu filho, minha filha mudou muito depois que começou com você, porque eu ensinava, né? Algumas maneiras, falava sobre a importância do teatro. Eles eram bem pequenininhos, mas através do lúdico, né? Eu conseguia, né? Aí incentivava eles a fazer uma ceninha quando tinha Páscoa, vamos fazer aqui o coelhinho, vamos ver onde está a cenoura de coelho, né? Aí alto de Natal fazia, sabe? E aí assim no final do ano, né, do ano letivo, elas vinham falar comigo, diziam que os filhos estavam mais abertos, estavam mais comunicativos. E eu assim, eu era encantado por eles. Depois saí e nunca mais vi. Hoje estão adultos. Mas eu tenho certeza que eu tô lá nas memórias deles lá, com certeza, né? Todo mundo sempre tem uma memória de professores, professoras que, que destacaram. Eu tenho até hoje, eu lembro de uma professora maravilhosa. Né? Agora, você já mencionou que a sua relação com a arte é quase que espiritual. O que influencia no seu dia a dia isso? Espiritual por quê? Porque assim, sem modéstia nenhuma, eu acho que eu sou escolhido, assim, vocacionado, né? Porque a gente não consegue sair, né? E existem pessoas que passam, né, pela arte, né? São muito talentosos, mas não têm a vocação, né? Aí eu te digo, o que que é a vocação? A vocação é você viver da arte, mesmo você não sendo famoso, né? É você abdicar 2 vezes do domingo, do sábado, com a família para você ensaiar, né? É você falar da sua arte, onde todo mundo está rindo e debochando de você. Isso acontece muito comigo, que eu trabalho em padaria. Eu sou muito respeitado hoje, mas as pessoas não são da arte, né? Quando você diz que você é ator, aí eles querem, mas que novela você fez? Né? O que é que você está fazendo? Eu falei, olha, eu sou um ator de teatro, estudioso, estudo, né? Sou um autodidata e tudo. Então, a Fernanda Montenegro, numa entrevista, ela disse assim, que a mulher perguntou para ela, quando você pergunta para você, para ser ator, o que que eu devo fazer? Ela fala, saia, fuja disso, sai da frente. Depois de um tempo, se você tiver, depois que você passar por esse distanciamento e você vê que se você não consegue não fazer isso, aí você volta. E eu já passei por isso. Já saí, já fiquei alguns anos fora, voltei, eu não consigo sair. Então eu vejo como uma vocação, né, que vai me perseguir até o fim. Tanto que eu poderia fazer uma outra faculdade, né, porque eu tenho assim, a minha vontade de fazer a faculdade é para quê? Para eu estar gabaritado, né, aí eu dar uma aula teórica, sabe? Eu poderia, eu tenho muito conhecimento, eu poderia, né, dar uma estudada e não, mas eu quero ter o meu diploma, eu acho que eu mereço isso, sabe? Aí é isso, essa vocação é, que não deixa você sair, né? Que você termina um espetáculo, você quer fazer outro, você quer escrever, e você é curioso. Ó, esse final de semana nós assistimos 2 espetáculos, né? Eu assisti um espetáculo de um amigo do Antônio Chamarelli, né? Os Quatro Contos de Tchekov, lá no Cândido Mendes. E ontem assistimos Cinderela Negra, no Barra Point, da Rua Santana. Espetáculo maravilhoso que fala sobre essa questão do pessoal negro, né, da negritude, de ter representatividade, sabe? E assim, foi lindo de ver assim as crianças abraçando a menina que fazia a Cinderela, né, os outros personagens, sabe? Então hoje eles têm representatividade, além de ter um figurino impecável, as músicas, sabe? Tudo muito bem concebido, muito bem dirigido. Então, assim, eu gosto de enaltecer a arte do colega, não só a minha. Eu gosto de falar bem. Quando eu gosto, né? Eu gosto de falar, pô, aquele ator ali é maravilhoso, aquela atriz faz um trabalho brilhante. Eu acho que é isso. E não são todos que fazem, né? Que o fazem. Tem muita gente invejosa, muita gente que às vezes não valoriza o seu trabalho, né? Como tudo na vida, né? Bom, existe atualmente algum projeto
em vista para ser realizado em breve? Se sim, você pode nos contar um pouco? Posso. A gente está, eu e Velasque, a Silvia, minha mulher, que é diretora, a gente está ensaiando um espetáculo, uma linha sobre o abismo, né? E a gente colocou num edital do Sesc Pulsar, né? Aí demos uma parada, porque o Velasco teve um probleminha aí acho que um problema no dente dele, ele está cuidando, e a gente está aguardando sobre essa questão do edital, né? Se a gente vai ser selecionado, se a gente vai avançar, para a gente retomar os ensaios, né? Caso volte. E é um espetáculo lindo do Antônio Chamarelli, que fala sobre o espetáculo se chama Uma Linha sobre o Abismo. Então, são dois atores prestes a entrar em cena, mas que eles estão assim com os nervos à flor da pele. Um é estudado, um fez faculdade, o outro é o Mambembe, né? O que não estudou, mas que é um autodidata. Então eles têm um e assim é um espetáculo que fala sobre esses dois atores para a classe artística, né? Principalmente, né, para direcionar a classe artística, muito poético, muito lírico, com músicas que a gente está selecionando a dedo. E a gente espera, né, que o pessoal lá do Sesc nos escolha para a gente fazer esse espetáculo que é muito bonito mesmo. Eu estou na torcida, eu já conheço o É, trabalho do Velasco. E pelo seu currículo, tenho certeza que vai ser um ótimo espetáculo. é o Gerard e o Vlad. O Velasco é o Gerard e eu sou o Vlad. Tenho certeza que vai ser ótimo. Eu já vi algumas fotos no Instagram, Sim. estou sentindo muita firmeza. Estamos na torcida. Vamos lá. Pessoal, ontem, quando a gente estava terminando de gravar nossa entrevista, o que aconteceu? Faltou luz. Mas hoje resolvemos finalizar e aqui estamos. Então, finalizo agradecendo a você, Robson, por sua presença. Foi uma grande honra te entrevistar. Então, Iraci, já estamos no final, então quero agradecer pelo convite. Muito obrigado por ter me convidado, por ter trocado esse papo aí, falar um pouquinho de mim. Agradecer as pessoas que prestigiaram, os amigos aí, todo mundo. E estou à disposição para, se precisar de mim, estamos juntos, tá bom? Muito obrigado, fica com Deus. Até a próxima. E para você que está assistindo a gente, assistiu essa entrevista toda, aproveita para, se não é inscrito, se inscreva, curta, deixa uma mensagem para a gente, que logo a gente responde, e compartilha, tá bom? E até a semana que vem com mais um Multiartes Podcast produzido pelo Centro de Artes e Produção.